Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Um prazer enorme estar nesse programa, que é um dos mais ouvidos no estado de Santa Catarina, Jogo do Poder. Estamos aí. O senhor é de qual região do estado mesmo? Eu sou do oeste de Santa Catarina, da cidade de Quilombo. O senhor mesmo que faz a cachaça lá? Não sou eu, mas é a Taberna Del Castelli, que é nossa, que faz essa cachaça aí. Não, mas vamos começar pela história da cachaça, então. Já que a gente traz o convidado para contar da vida dele um pouquinho, Olha, né? a propaganda valeu a pena. Já que ele assumiu o posto lá na Assembleia Legislativa, a vaga de deputado, né? O deputado trouxe aqui... O senhor é da sua família, então, né? É da minha família e uma sócia, a Juliana, né? Ela que toca o negócio lá, é uma taberna, uma casa colonial, onde a gente fabrica cachaça, vinho, salame, produtos coloniais em si. Tem o posto de venda Faltou lá. o salame. Faltou o salame. O senhor me Na trazer próxima aqui. entrevista nós trouxemos o salame Tem e que o queijo. trazer o salame e o queijo aqui pra gente fazer quase um café colonial, né? Mas interessante, muito bonita a garrafa de cachaça. Eu acredito que o senhor vindo lá de Quilombo, lá do oeste catarinense, vem com muitas esperanças em tentar ajudar o estado de Santa Catarina a fazer o estado mudar, né? E a gente precisa de pessoas de fato que pensem assim, que ajudem a evolução do nosso estado de Santa Catarina. Quais são os seus anseios agora como deputado empossado, deputado em exercício do mandato? O que o senhor quer apresentar para marcar essa sua passagem? Quantos dias serão? 60 dias a princípio. 60 dias, 2 meses. Período eleitoral. O que o senhor quer marcar nessa passagem? Olha, primeiro, a angústia de nós que moramos em cidades pequenas é a ausência da presença do Estado. O cidadão já se sentiu muito mais protegido pelo Estado do que está se sentindo agora. O Estado tem oferecido muitos recursos para os municípios têm feito grandes gestões, porém o Estado está ausente. E nós, principalmente das cidades pequenas, que são nas cidades pequenas que são construídas riquezas. Elas são acumuladas nos grandes centros, seja Itajaí, Balneário, Florianópolis, Chapecó. Mas as riquezas são construídas lá na agricultura. E lá estão as grandes demandas. Eu percebi quando houve o anúncio que eu iria assumir a Assembleia, a enxurrada de pedidos que veio de pessoas, seja na saúde, na educação e principalmente na infraestrutura. Nós, em termos de infraestrutura, o oeste catarinense tem a pior estrada federal do Brasil e a pior estrada estadual de Santa Catarina. 282. Não, a 282 nem se fala, né? É uma novela, podemos falar o programa todo. Mas é a 163 que vai de São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira, a federal, e a estadual é de São Lourenço do Oeste a Campoerê, as duas piores estradas. Temos problemas seríssimos de energia trifásica no interior. Sabemos que a Celeste tem feito um grande trabalho, tem melhorado, mas temos esse problema. Então, grandes complexos estão sendo instalados de suínos, de aves no interior, maior que um shopping center aqui de Florianópolis. E tem problema de energia elétrica. Não temos nem o sonho até agora do gasoduto, né? Então, como vai uma empresa, a não ser do agronegócio, instalar no oeste de Santa Catarina, que o gasoduto vai só até Rio do Sul? O senhor nos coloca que uma Santa Catarina aqui e outra lá, parece que são dois estados diferentes. Olha, eu ouvi esses dias um secretário de Estado na eleição, na posse da Fé Comércio, e aquilo até me deixou muito indignado. Ele fez o relato do que se pensa para 2041 do estado de Santa Catarina. Ele começou em Passo de Torres, foi até Itapuá, e aí desceu para o lado de Rio do Sul. E aí ele teve a infelicidade de dizer o resto do estado. Esse resto do estado produz comida para o resto do mundo. Esse resto do estado é que na pandemia conseguiu manter o PIB de Santa Catarina, a exportação em 67%, só de suínos e aves. O PIB é 30% do estado de Santa Catarina, só de suínos e aves, fora o leite, fora o grão, fora tudo. E da exportação 67%. Então o oeste catarinense, sem desmerecer nenhuma região, todas têm a sua importância, mas é a grande mola propulsora. Nós não queremos nada mais do que os outros. Nós queremos apenas ser vistos durante um mandato inteiro, que tenham projetos evolutivos. O oeste de Santa Catarina não tem um projeto evolutivo há pelo menos 6, 7 anos. Um projeto realmente de desenvolvimento regional. Os municípios, faça-se justiça, estão muito bem servidos. Os prefeitos, os municípios, as emendas, 100%. Mas projetos evolutivos de ligação, fala-se muito da rodovia lá no oeste de Santa Catarina. Em 2008, na eleição da Dilma Rousseff,
Eu estava no plenário da Associação Comercial de Chapecó e tinha lá o seu Mário Lansnastre e o Neivor Cantão da Aurora, estavam na minha frente. E quando foi apresentado o projeto da Ferrovia do Frango, o seu Mário olhou para o seu Neivor e disse assim: eu sabia que não ia morrer sem ouvir o apito do trem. Infelizmente, seu Mário já partiu e nós continuamos sonhando com o apito do trem. As associações comerciais estão trabalhando fortemente nisso. Eu acredito que um dia vai acontecer. Agora, como você mesmo falou, 282, enquanto nós temos rodovias, pontes, trevos, nós temos trevos sem iluminação, sem sinalização. Nós temos uma a 282 é uma rodovia muito perigosa. Perigosíssima. E por aí passa toda a riqueza de Santa Catarina que vem para o Porto de Itajaí. É de lá que sai toda a riqueza do estado de Santa Catarina, que vem desde lá do extremo oeste, vem saindo das SCs, junta Chapecó, São Miguel do Oeste, em Pinhalzinho, e vem toda para o litoral. Me parece que, na sua fala, o senhor fala que faltam projetos de impacto para o oeste catarinense, grandes projetos de infraestrutura, de melhoria de recursos para aquela região. Falta realmente perceber que esse PIB que gera só suinocultura e aves, ela não sai de dentro do frigorífico embalada. Ela sai de lá do meio do barro, do mato, que no dia de chuva o caminhoneiro tem dificuldades, que o agricultor tem dificuldades. Mas o grande problema disso, Manuel, é que são cidades de 2.000 eleitores. Você está aqui em Santiago do Sul, 1.200 eleitores. Então, talvez não tenha importância eleitoral para os políticos. Como tem Florianópolis, Joinville, Criciúma, Blumenau. Dessa cidade de Santiago do Sul, a menor do estado, 1.200 eleitores, sai alimento para mais de 200.000 pessoas consumirem no mundo todos os dias. Então, é isso que nós temos que olhar. É a produção que sai de lá. Né? Essas pessoas, eu digo sempre, vencer no oeste de Santa Catarina é muito mais difícil do que vencer aqui no litoral. As dificuldades são muito maiores, seja para estudar, seja de hospital, seja de infraestrutura. Infraestrutura nós podíamos ficar um programa todo. E não só as de rodovias, as vicinais. Né? Onde passa, onde sai o suíno, onde sai a ave, onde sai o grão, para chegar até a fábrica de ração, até o frigorífico. Leite, ele não é produzido dentro da geladeira. Ele é produzido lá no pasto, lá na roça, para chegar no supermercado. E isso tudo impacta no preço da dona de casa aqui em Florianópolis. E ainda tem umas questões que os créditos de ICMS, o governo não está mais liberando sobre os fertilizantes. É uma briga, claro, o governo perdeu o ICMS do combustível, tem que compensar algum lugar. Sim. Mas está compensando aonde? No lombo, como se diz lá no oeste, do agricultor. Não dando mais os créditos do ICMS. O senhor fala, por exemplo, que 200.000 pessoas se alimentam do que sai. Qual é o nome da cidade lá que o senhor comentou? Santiago do Sul, exemplo. Vamos dar um exemplo aqui de Santiago do Sul, então. Tudo que sai de lá alimenta 200.000 pessoas por dia. Essa é a média numa cidade pequena. Em todo o mundo. Exatamente. Quanto tempo leva-se de Santiago do Sul até chegar no Porto de Itajaí, ou de Navegantes, que é uma do lado da outra, para essa produção ser escoada, por exemplo? Bom, o produto sai. Primeiro, para sair o produto, tem que ir o grão até a fábrica de ração, tem que sair da fábrica de ração a ração e até o aviário, o chiqueirão, para daí sair o suíno, lá de Santiago do Sul, percorrer 3 horas até o frigorífico. Suínos, por exemplo, vai para Ceará, vai para Chapecó. A ave vai para Quilombo, vai para Maravilha, vai para Ipuaçu. 2 horas, 3 horas. Tá. Aí vai o abate, vai ser refrigerado esse produto, e aí mais 12, 13 horas para chegar até o porto. 13, 14, 15, 16. Leva 16 horas para chegar estrada. Mas se nós contar que o pintainho, que o suíno, que o leitão já teve que sair da granja, transportar, tudo isso, entre a alimentação que vai para ele, tem no mínimo 60 horas de estrada em cima de pneus, de rodas, que o nosso produto vai. Que loucura, né? Impressionante como Santa Catarina, a gente vê assim, Santa Catarina, muito se fala, né? Santa Catarina é uma ilha no Brasil, é a Suíça brasileira, mas a realidade do oeste catarinense é uma realidade totalmente distinta aqui do litoral, né? Aqui tudo muito mais fácil. Você olha, a BR-101 é uma maravilha, tudo duplicado, né? Duplicado de Curitiba a Porto Alegre, é tudo fácil de rodar, né? Você olha a ilha aqui, Florianópolis, né? As rodovias para o norte da ilha é tudo duplicado, para o sul da ilha é um pouco mais difícil. Mas você tem mobilidade urbana, apesar da imobilidade que a gente tem aqui. Mas olha a situação do oeste, leva 16 horas para vir uma carga lá do oeste para parar aqui no porto para ser exportado. O quanto que Santa Catarina, se a gente fizesse um cálculo,
seria bem interessante o quanto que Santa Catarina perde financeiramente com todo esse atraso. Porque a Santa Catarina poderia estar exportando muito mais nesse tempo de estrada que se tem. As agroindústrias de Santa Catarina perdem a competitividade perante o mundo. Porque isso não é um problema que está lá no oeste de Santa Catarina, está um problema para Santa Catarina. Porque as agroindústrias, seja a Aurora, a JBS, a BRF, estão perdendo a competitividade. E eu quero te dizer, o agronegócio só é forte no oeste porque existem as cooperativas. A Alfa, a Auriverde, a Aurora, que elas mantêm a produção, porque elas nasceram ali, elas são dos agricultores. Se não, a grande maioria, e a aptidão do homem do campo, do trabalhador, que veio do Rio Grande, que já tem aquilo no sangue dele de trabalhar, de produzir. Expertise. Exatamente. Se não, essas agroindústrias teriam todas elas ido para o sudeste, onde estão mais perto dos grandes centros nacionais, no lado do grão, no norte aí, Sinop, Sorriso, Rondonópolis, né? O soja, o milho, a grande parte vem de lá. E os portos também, através do Rio Amazonas, Rio Paraná, que ficam mais perto para exportação também, né? Olhando hoje o cenário, são 4h24, nós estamos aqui com o deputado Jackson Castelli, que assumiu agora na Assembleia Legislativa como suplente do Ivan Nats. Olhando hoje o cenário macro, o senhor acredita que Santa Catarina pode avançar nos próximos anos? Não tenho dúvidas disso, né? Vai avançar muito a economia de Santa Catarina. Especialmente nessa região do oeste que é sofredora, sofre com a infraestrutura, sofre com a energia elétrica, falta de energia elétrica, sofre com tudo, sofre com a seca. O povo é muito forte, o povo do oeste de Santa Catarina, né? O povo é muito trabalhador, muito empreendedor lá no oeste de Santa Catarina. E aqui não está se desfazendo nenhuma região do estado. A gente sabe que a região serrana também tem as mesmas dificuldades que o nosso, mas não tenho dúvida, né? O agronegócio vai crescer e vai crescer muito. A qualidade de vida vai crescer no oeste. O que nós precisamos? Nós precisamos ser vistos pelo governo, ser vistos com projetos evolutivos, que esses projetos comecem, que sejam projetos de governo, não sejam projetos de um mandato, né? Eu vou te citar aqui, com toda falecido, saudoso, Luiz Henrique da Silveira, fez projetos evolutivos para o oeste de Santa Catarina. A ligação asfáltica entre todos os municípios, por exemplo, o Raimundo Colombo fez importantes obras no oeste de Santa Catarina, a 157, que liga Chapecó ao Paraná, já com alguns locais de pista dupla, né? É as únicas rodovias do estado que tem pista dupla. Foi o segundo maior investimento do governo Raimundo Colombo lá no oeste. Mas, porém, os últimos anos... Não é o suficiente. Não é o suficiente. A coisa precisa andar. O oeste precisa evoluir junto. Então, o oeste vai crescer, vai evoluir, não tenho dúvidas disso, mas nós precisamos ser vistos. O gasoduto é importante. O povo de lá hoje não percebe a importância que tem o gasoduto porque eles não sabem o quanto é bom para trazer uma empresa. Nós tivemos lá com o senador, na época, Luiz Henrique, com uma empresa da Itália que produzia freios para BMW. E ele gostou da região, Luiz Henrique querendo levar empresas para lá, e eu acompanhando, na época eu era secretário regional de Quilombo. E ele gostou de União do Oeste, uma cidadezinha pequena, parecida com a cidade que ele nasceu na Itália. Ele falou, vamos instalar aqui, o aeroporto está quanto? Está 40 quilômetros? Tá. Lá no meio da conversa, e o gasoduto está onde? Não, o gasoduto não tem. O gasoduto só tinha na 101 na época. Aí ele disse, não, mas então meu brigo fica lá perto de Joinville, Araquari, por lá. Mas não vai muito longe, o gasoduto ainda não chega em Lages. Não. Aqui na Serra Catarinense. Não chega na metade do estado. Não chega na metade do estado. Vocês verem que crítico que é. Um hospital, né? Hospitais nossos lá construídos com os equipamentos que não estão funcionando. Mas é isso aí, bola pra frente. Tem que ser, né? Tem que agora representar a região do oeste catarinense muito bem representado. Então o senhor vai ficar lá por 60 dias, né, na Assembleia Legislativa. Eu queria que o senhor deixasse aqui para os nossos ouvintes uma mensagem final, né? Porque deve ter alguém lá no oeste lhe ouvindo agora, mas certamente tem muita gente aqui na Grande Florianópolis também ouvindo que quer saber da importância econômica do oeste. Ontem, quando eu comentei que eu ia dar uma entrevista na Jovem Pan, eu pensei, muita gente ouve o Jovem Pan lá, muita gente. O Jogo do Poder é muito ouvido lá. Se tu me der a liberdade, eu estou apresentando alguns projetos de lei. Claro. Eu estou apresentando projeto de lei que muda a redação da Lei 17.515, que regulamenta a atividade de inspeção federal e comercialização dos produtos animais e vegetais em estabelecimento de pequeno porte. A redação ficará a seguinte: fica autorizada aos estabelecimentos de pequeno porte das indústrias familiares
registrada com inspeção municipal, comercializar todo o seu produto no município integrante à associação comercial e com o registro de inspeção municipal em até 100 toneladas mês em toda a Santa Catarina. Por quê? Existem 5 tipos de inspeção federal. 5 de inspeção. A inspeção federal, que te autoriza a exportar para todo mundo. As outras 4 é SISB, Seloarte, inspeção estadual e municipal. Todas elas têm as mesmas normativas de vigilância sanitária. Se você pode vender, vou dar um exemplo da minha cidade, gosto muito de falar dela, se você pode vender o produto na cidade de Quilombo e na cidade de São Lourenço, é porque esse produto tem qualidade. Se você pode vender em Quilombo e em São Lourenço, você pode vender em Florianópolis, em Balneário Camboriú também. E aí essas pequenas empresas, elas têm condição de crescer. Depois desse crescimento, elas podem buscar novas inspeções. Claro. Também copiamos um projeto aqui de uma escola municipal aqui de Biguaçu, que institui o programa Consciência na Escola. É reciclagem. Você só vai saber a quantidade de lixo que tu produz o dia que tu reciclar. Então, assim, a melhor forma pedagógica é orientar, fazer com que as crianças criem esse hábito para levar para dentro da escola. Sem custo nenhum para o Estado, uma ideia inovadora e que eu tenho certeza que no futuro vai ser muito legal. Que bacana. E uma outra lei, tem várias, mas citar aqui, é mudando apenas a redação da lei, que faz com que os advogados do Estado sejam obrigados a atuar nas demandas que será parte os nascituros para a defesa de seus direitos. Seja que o feto é concebido já como uma vida. Então, o nascituro é uma vida. Então, o senhor se coloca contra o aborto? Não, eu não quero nem discutir essa questão de ser contra ou a favor do aborto. Tá? Não quero discutir essa questão. Porém, o que acontece? A pessoa entra na justiça por seus motivos para pedir o aborto. Alguém tem que defender. Se ele é considerado uma vida, o Estado precisa defender a vida. Tem um regramento. Tem um regramento. Então, assim, que o Estado defenda também esse feto, essa criança, haja visto que ele é concebido, ele é considerado que ele é uma vida. Isso é polêmico. Então, isso é polêmico. Vamos levantar a polêmica. Tá certo. Deputado Jackson, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Parabéns aí. Esperamos que o senhor consiga emplacar essas legislações aí, que são legislações importantes para o nosso estado de Santa Catarina. Obrigado, Emanuel. Obrigado, Simone. Obrigado, a Jovem Pan. Para alguém lá de Quilombo é importante estar na Assembleia, é muito importante também estar aqui na Jovem Pan. Um grande abraço a todos. Com certeza. Obrigado, deputado Jackson. 4h30 da tarde. Antes da gente passar aqui para o intervalo, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre voto em trânsito, enfim, né? Quero mandar um abraço aqui lá pro Amaury Zabotti. Ele disse que quer provar a pinga aqui que o deputado trouxe, tá? Tá certo, tá aqui. Tem que mandar uma pinga lá também pro Amaury Zabotti. E também pro Carlos Melo, que tá aqui nos acompanhando. Bom, gente, eu falei aqui na abertura do programa sobre os jingles, né? Os jingles aí que os candidatos já estão lançando. Alguns já colocaram aí nas redes sociais, enfim, né? E eu vou falar sobre os jingles depois do intervalo aqui no Jogo do Poder. E aí você vai saber aí os candidatos que já estão utilizando a receita do passado. Quem já lançou o jingle também. E a gente vai mostrando aos poucos para vocês aqui de todos os candidatos os jingles. Fique por aí, porque jingle também é campanha política. A gente volta já depois do break.